Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Estamos novamente chegando para, mais uma vez, estarmos com os irmãos para transmitir uma palavra de Deus para você. Vou pedir aí novamente aos meus colaboradores, aos nossos irmãos, que comece a compartilhar o link, o nosso link da nossa transmissão, para que outras pessoas também possam serem abençoados pela essa oportunidade que temos de transmitir a palavra do Senhor. Amém? Eu estou apenas aqui fazendo aqui o compartilhamento também do link com muitas pessoas que estão comigo, mas já estou enviando aqui o link para muitas pessoas, vários amigos, vários irmãos. Então você pode muito bem entrar e assistir ao vivo essa ministração que nós vamos ter nesta noite. Amém? Pai do Senhor Stefana, Selma, Tayane lá de Salvador, a irmã da Diaconisa Giltália, a irmã da Miriam, Enzo, todos os irmãos e aqueles que receberam o link vão aí confirmando e já dando o seu joinha, dando o seu aceno para entrar comigo nesta noite. Nesta noite nós temos uma palavra esclarecedora. A gente tem orado, tem estudado, tem buscado a Deus para estar orientando vocês e alimentando e conduzindo vocês de uma maneira sensata, de uma maneira com o pé no chão, sem muito histeria. Basta o que o mundo está vivendo, mas nós precisamos transmitir uma palavra de fé, de esperança e de conhecimento bíblico, principalmente. Não é porque apenas pegamos a Bíblia, um texto da Bíblia e falamos, que quer dizer que esta mensagem seja de Deus. A gente tem que analisar coisa por coisa, e é isso que a palavra de Deus diz em Atos. Os bereanos, quando ouviram a pregação dos apóstolos, eles examinavam coisa por coisa para saber se era verdade. Porque se a gente não examinar, a gente pode estar crendo de maneira errada, acreditando em que não é para acreditar. Então, todas essas coisas a gente tem que analisar. Meu abraço para Mara Magalhães e o seu esposo, Ângel, ali em Baitaba, estão conosco, sua família. Estive com eles nesse instante conversando, são meus amigos, pessoas que a gente ama. A irmã Lília, o nosso irmão Roger Márcio, lá em Barra da Rocha. Deus abençoe, irmã Nilma, né? Deus abençoe vocês. Vocês são pessoas queridas nossas, nós amamos. E como eu tenho dito, este tempo, mesmo com todas as dificuldades que nós, digamos assim, estamos enfrentando, talvez não estejamos ainda enfrentando uma dificuldade financeira, nem mesmo de saúde, mas se só estarmos em isolamento, sem podermos sair, sem as crianças poderem ir para a escola, algumas pessoas sendo ameaçadas de perder os seus empregos, isso, de certa forma, causa alguma preocupação nas pessoas. Isso é lógico, é tanto que alguns psicólogos, principalmente alguns psicólogos cristãos de nossas igrejas, têm se colocado à disposição para orientar, para ouvi-los, para dar instrução. Mas, além disso, nós estamos aqui também levando uma palavra de fé. E isso é muito importante. Então, nós, como eu vinha dizendo, todas estas circunstâncias têm nos levado a nos aproximarmos
Por exemplo, o nosso irmão Ivanaldo Assis, lá de Brasília, não era uma coisa assim comum que a gente se conversava, mas todo dia agora nós nos encontramos, ele nos ouve, ele leva lá a palavra para outros irmãos. Nosso irmão Ronaldo, lá em Itapetinga, Itororó, lá em Vitória do Espírito Santo, lá em Fortaleza, nós temos alcançado muitos lugares. Uma coisa importante também, se você quer que outras pessoas sejam abençoadas, pega o link aí no seu Facebook e compartilha com seus amigos do Facebook, porque assim nós vamos alcançar um número de pessoas. Lembrando também que logo após a nossa transmissão, esse vídeo vai estar sendo disponibilizado no nosso canal, no canal da MEPB J. Mustães, no YouTube. E aí também fica mais fácil, porque algumas pessoas não têm Face e elas não têm a oportunidade de nos ver ao vivo. E, portanto, você compartilha o link, pede para se inscrever, dá um joinha, clica o sino para poder, quando a gente publicar, ela receber a notificação e aí todo mundo vai ser abençoado. Amém? A pastora Beth tem tido hoje um dia assim, de muita tarefa. Ela está fazendo outra tarefa ali, se preparando para outras oportunidades, mensagem. E hoje eu vou, sempre nos dias que não tem culto, eu transmito, e no dia de culto ela também transmite as mensagens. Mas o nosso culto tem sido contínuo. Hoje à tarde tivemos oração, hoje à tarde eu já orei por vários irmãos e alguns responderam imediatamente às orações que eu fiz, e a gente tem assim estado juntos e nos colocando à disposição para aconselhar, para ouvir no privado. Se algum irmão quer entrar em contato conosco pelo Zap, entra no privado e pastora, quero falar com o senhor, com a senhora, quero pedir uma orientação, e nós vamos então lhes ajudar. O nosso propósito aqui é só lhe ajudar, é transmitir uma palavra de fé e também ajudá-lo. Lembrando que nós estamos orando para que logo a nossos governos, e principalmente os municipais, venham já dar-nos permissão para nós congregarmos. Mas nós não vamos fazer nenhuma coisa que vá contrário às normas e aos decretos municipais, de maneira nenhuma. Nós somos sensatos, zelamos pelos irmãos, amamos os irmãos e não queremos colocar a vida dos irmãos em risco, porque vocês são muito importantes para o reino de Deus e para nós também e para os seus familiares. Nós não queremos colocar a vida dos irmãos em risco, né? Então, por isso nós temos levado esta palavra e dizendo, vamos submeter as orientações, aos decretos municipais, para não acontecer de que alguém abra a igreja e daqui a pouco a Guarda Civil chega lá e tal, e vai criar aquele problemão. Não, nós estamos sensatos e estamos orando ao Senhor pelas autoridades. Está havendo um clamor no Brasil todo para domingo fazer um jejum e levantar a oração. Hoje de manhã, às 13 horas, eu estava numa live com o pastor Reginaldo, lá de Fortaleza, e eu estava transmitindo uma palavra, algo que eu havia falado antes aqui com os irmãos. O que foi que eu estava falando? Amados, preste bem atenção a esta minha fala. Nós somos um povo de Deus. Vou pedir aos meus colaboradores que procurem aí 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 3, e coloque aí no Facebook. Por favor. Então, eu estava falando com o pastor Reginaldo e com os nossos irmãos ali em Fortaleza, numa live pelo Instagram, e estava dizendo, nós somos o povo de Deus, escolhido por Deus, aceitamos a Jesus, e há uma orientação do apóstolo Paulo, há uma orientação dele. Ele diz, as minhas instruções, na versão nova, na Bíblia Viva, diz assim, a minha instrução para vocês é que vocês orem pelas autoridades, que vocês orem pelos que governam, pelos reinos. Aí ele vai dizendo várias pessoas que devemos orar. Porém, ele diz que nós devemos levantar mãos santas. O que é que eu quero dizer com isso? Amados, o que eu quero dizer é que se nós, no domingo, vamos jejuar e vamos orar, mas se eu tiver
com pensamentos ideológicos ou partidários. Eu não estou criticando o governo, não concordo com o governo, não concordo com isso, não sei o que, ele é isso e aquilo outro. Irmãos, aí a nossa oração não vai servir. O apóstolo Paulo diz, antes de tudo, recomendo que façam súplica, orações, intercessão, de ação de graça junto aos homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica. Essa é a recomendação de Paulo. Então, se eu vou orar, se eu vou jejuar domingo e vou orar, levantar um clamor, porque nós já estamos orando, o Brasil inteiro está orando, mas se nós vamos fazer uma unidade, e é bíblico estarmos orando. Quando eu estava examinando a Bíblia, vários sacerdotes, profetas, reis, levantavam em tempo de crise, em tempo de dificuldades, eles levantavam um clamor, pediam à nação que fizesse jejum, vestisse roupa de saco, que raspasse a cabeça, que levantasse clamor, colocasse o rosto no pó, para que Deus intervisse. É bíblico. Mas é preciso que a gente esteja no mesmo pensamento. Vamos deixar as nossas ideologias de lado de fora. Vamos deixar as nossas posições partidárias. Nós devemos respeitar. Eu tenho meu partido, eu tenho partido A, B. Eu respeito, você deve ter. Mas na hora de orar, nós não temos partidos. Nós não temos ideologia do mundo. O nosso partido ou nosso ponto é o reino de Deus. Porque aqueles que são salvos fazem parte de um reino que é superior ao que nós estamos vivendo aqui. O reino de Deus é maior do que todos os reinos da terra, de que todos os governos. O reino de Deus, e nós fazemos parte deste reino. Por isso, quando nós vamos orar, não podemos estar na nossa mente, eu não gosto disso, porque senão vai ser só falácia, conversa fiada. Esse negócio de ficar defendendo, brigando por causa de A ou de B, crente tem que deixar de lado, tem que se humilhar, tem que se despir destas coisas, pedir perdão a Deus pelos pecados e então fazer orações e intercessão pelo país. Aí eu vou ver, aí nós vamos ver, assim como Deus agiu com o rei Ezequias, com Deus, com Josafá e com todos os outros reinos, nós vimos na Bíblia, então Deus também vai agir em favor da nossa pátria, Deus também vai agir em favor do mundo, porque também não podemos ser egoístas, orar somente pelo Brasil, orar somente pela nossa família. Não, devemos orar pelo mundo. O Brasil também, mas também orar por todas as autoridades do mundo. Também eu estava ouvindo hoje uma palestra com um professor, agora esqueci o nome dele, ele estava transmitindo pela Rádio Transmundial, uma live, e eu achei muito interessante. Queridos, é muito importante que nós aprendamos também a agradecer a Deus por todas as pessoas que você nem imagina que está por trás de tudo isso que está funcionando agora. Eu estou falando com você através desse sistema da internet, mas tem pessoas que estão trabalhando para que a internet funcione. Tem pessoas que estão trabalhando para que a energia da sua cidade, da minha cidade, esteja funcionando. Além a gente aplaude o pessoal do hospital, mas olhe para a rua, aqui na minha cidade, o carro do lixo, os garis, estão passando todos os dias para recolher o lixo que nós produzimos. E essas pessoas são importantes. E elas são importantes também para Deus. Devemos agradecer a Deus por essas pessoas. Os motoristas de ônibus, os coletivos, mesmo que pouco, os que transportam de uma cidade para outra, os médicos, aqueles cientistas, às vezes eles nem entendem porque estão se preocupando tanto para descobrir ou encontrar uma solução, uma vacina, um medicamento que venha nos ajudar. Eles talvez nem entendam, talvez alguns deles nem cristãos sejam, talvez sejam até ateus, mas Deus está usando eles, dando sabedoria a eles para que eles possam descobrir. Então, apesar de qualquer coisa que possa estar acontecendo, apesar de qualquer pensamento, Deus está no controle de todas as coisas.
Esta é uma palavra introdutória que eu tenho para vocês, para que vocês guardem no seu coração, para que quando vocês forem orar, vocês não estejam impedidos que as vossas orações não sejam ouvidas, mas que possamos orar e as nossas orações sejam ouvidas pelo Senhor. E vala a pena e que seja muito bom a gente, domingo, aqueles que podem jejuar ou o dia todo, ou até do amanhecer até ao meio-dia, como você queira, não? Contanto que você jejue, ore, leia a Bíblia, interceda, pega esse capítulo de 1 Timóteo, capítulo 2, leia e você vai ver lá alencado por quem você deve orar e como devemos orar. E aí Deus vai. Então, nós vamos ver uma mudança. Apesar de que nós temos visto que o nosso país, nós temos sido abençoados, enquanto países têm números exorbitantes de pessoas infectadas e até mesmo de óbito, Deus tem nos guardado. O número tem sido pequeno. Por quê? Porque nós temos nos resguardado, nós temos seguido fielmente o isolamento e quanto for necessário a gente vai fazer e Deus vai ser glorificado através das nossas vidas. Amém? Mas eu quero voltar agora para a ministração. Essa foi a minha introdução para que uma instrução para que você possa pensar e refletir sobre isso. Eu estava lendo aqui no livro de Daniel, no capítulo 8. Aliás, o livro de Daniel, ele é um livro muito bom para a gente estar lendo agora, porque tem muita coisa que a gente vai entender o que acontece agora, olhando para as profecias de Daniel. Isso é um fato. Eu tenho ouvido também outros pregadores e eles também têm esse mesmo pensamento de que o que Daniel profetizou, algumas coisas a gente pode pensar e ver nos dias de hoje. O que nós estamos vivendo hoje. E no capítulo 8, eu não vou ler o capítulo 8 todo, certo? Mas eu vou ler aqui 3 versículos do capítulo 8, versículo 9. Diz assim: de um deles saiu um chifre pequeno que se engrandeceu na direção do sul, do leste da terra, gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus, lançou por terra alguns dos exércitos das estrelas e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe deste exército. Tirou deles o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo o que ele fez prosperou. Amém? Bem, aí nós encontramos aqui no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 27, nós entendemos que Daniel está mostrando uma coisa impressionante, que é a mensagem da soberania de Deus. Nós temos o mesmo tema no capítulo 4 e temos também no capítulo 8. E esta mensagem era a compreensão que Daniel tinha a respeito da história. Primeiro, Deus, ele é soberano sobre todos os reinos do mundo e, por fim, terá o seu reino no mundo. Primeiro, Deus, ele é soberano sobre todos os reinos do mundo. E depois, ele estabelecerá o seu reino no mundo. E nós vemos em Daniel a preocupação de esclarecer bem esse fato, de que Deus, ele é soberano. E a razão de Daniel querer esclarecer esse fato é justamente um levante sobre os encontros, digamos, onde reside o fato de que o seu povo poderia estar perguntando, o povo daquela época poderia estar perguntando, onde estava Deus?
Onde está Deus diante de tudo isso? Esta é sempre uma pergunta que é feita quando acontece catástrofes, quando acontece mortandade. As pessoas sempre dizem, cadê Deus? Por que Deus permitiu que uma criança morresse, que não sei... Aí as pessoas sempre estão perguntando. E era isso a preocupação, era essa a preocupação de Daniel, em que o povo estava ali, ele queria esclarecer que Deus não agia e nem deixaria, e nem deixava os impérios exercerem o domínio tirânico. Embora que viesse qualquer coisa, Deus não deixaria o seu povo na mão, desprotegidos. Deus não deixaria seu povo desamparado. Esta era a revelação. E é esta palavra. Deus não deixará e nunca vai deixar o seu povo desamparado. Isso é que é importante. E é isso que eu quero que você guarde no seu coração. Nesse texto que eu li, do versículo 10 ao versículo 12, Daniel também fala do futuro. Não só em relação aos seus dias, mas também aos nossos dias. Ele também fala disso. Ele fala do seu tempo e fala também para nós. Ele fala de acontecimentos que hoje já tivemos lugar na história, mas de outros que também ainda iam de acontecer. Daniel ele não só viu aquilo no presente lá da sua época, mas ele também teve uma visão das coisas que iriam acontecer no futuro, coisas que nós estamos vendo hoje e que foram profetizadas por ele e outros profetas. Amém? Então o seu povo, na época, passou por terríveis sofrimentos sobre o Antônico Epifanes e foi livrado naquela época. E ainda tem uma coisa, não importa a circunstância, ainda hoje passamos por dificuldades, mas Deus não deixou de cuidar dos seus. Deus não deixou. Ainda hoje vai acontecer coisas. Para que o fim aconteça, vai acontecer muitas coisas que ainda estão por vir. E eu não estou dizendo isso profeticamente, que às vezes é comum nós ouvirmos na mídia pessoas vasculhar mensagem de pastores e dizer, olha, profetizou. Não, está na Bíblia. Você vai na Bíblia, você olha a Bíblia e você vê como se fosse a notícia de hoje. Era como se a notícia fosse hoje. Quando você lê na Bíblia, não precisa você ir na televisão, nem ver na internet. Lê a Bíblia e o Daniel, você lê Isaías, Jeremias, aí você vai no livro de Apocalipse, você vai ver que o noticiário é o que está na Bíblia. Então é fato, está na Bíblia. O que os profetas profetizaram no passado está acontecendo. Então, quando alguém vem com uma profecia dizendo uma nova revelação, não há uma nova revelação. Está se cumprindo aquilo que Deus profetizou, que Deus falou aos seus santos profetas no passado. Embora, eu quero deixar bem claro, eu creio em profecias, Deus fala através de profecias, eu tenho ouvido profecias e sei quando a profecia de Deus, e também como diz o apóstolo João, que devemos provar o Espírito para saber se o Espírito fala da parte de Deus. Simples assim. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, amados, o primeiro acontecimento deve ter a nossa participação como proclamadores do Evangelho. Então, em todas as coisas que acontecem, uma das primeiras coisas que Deus espera é que o seu povo, os salvos, aproveitem a oportunidade para pregar o Evangelho. Esse é um fato. Não, por que está acontecendo isso? O mundo pode perguntar, mas nós, como cristãos, já devemos entender que Deus está querendo nos usar para revelar às pessoas a palavra de Deus. Qual é a vontade de Deus para o coração daqueles que estão perecendo, daqueles que não têm Jesus como Salvador. Eu fico imaginando, nesses países onde tem acontecido tantos óbitos, quantas pessoas morreram sem Jesus Cristo?
Talvez eles fossem religiosos, mas não estavam salvos. Talvez eles fossem devotos, mas eles não estavam salvos. Porque a questão não é ser um religioso. Uma questão é ser salvo por Jesus Cristo. Não é eu pertencer a uma igreja, não é o meu nome estar escrito no livro lá do hall de membro da igreja. A questão é se o meu nome está escrito, se o seu nome está escrito no livro da vida. Vou pedir aos meus auxiliares que procurem lá em Apocalipse, capítulo 20 e o 21, que fala que se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, não pode entrar no reino dos céus. Esta é a nossa preocupação. Por isso temos, como cristãos, a obrigação de anunciar o evangelho nesse tempo. De todas as maneiras, de todas as formas, usando todas as ferramentas que estão disponíveis para nós. Anunciar que Deus está no controle e que as pessoas podem escapar, as pessoas podem ser salvas, Deus pode fazer grandes coisas se eles se converterem ao Senhor. E se eles se arrependerem dos seus pecados e se converterem dos seus pecados, eles vão ter a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu quero falar aqui rapidamente algumas coisas que temos anotado aqui. Nós temos que, diante de tudo isso, tirar uma lição. É hora de viver e tirar uma lição para nossas vidas. Nessa parte, nós queremos destacar algumas lições importantes para nós. Primeiro, podemos sim vislumbrar a ação de Deus mesmo nos momentos de crise. Nós podemos ver o agir de Deus nos momentos de crise. Deus jamais deixará de agir. Deus jamais, guarde isso no seu coração, Deus jamais deixará de agir. Sabe aquele texto? Agindo Deus, quem impedirá? Isaías 43, 13. Agindo Deus. Então Deus jamais deixará de agir. Em meio a estas crises todas e as outras que virão. Queridos, estejam atentos. Estamos com a crise do coronavírus. Estamos com aí algumas ameaças sobre a economia. Mas isso vai passar um momento, mas virão outras crises. Não vai deixar de vir crises, tribulações, aflições e angústias. Não! Enquanto nós estivermos na terra e por causa do pecado, estas coisas acontecerão. Até que o Senhor Jesus venha buscar a sua igreja e sejamos arrebatados para estarmos com Ele na glória. Aí sim, quando estivermos com Ele na glória, aí a Bíblia diz, não haverá mais choro, não haverá mais prantos, não haverá mais dor, não haverá nada, porque agora estaremos com o Senhor para sempre. Nós encontramos... Então, a primeira coisa é isso, Deus não para de agir. Mesmo que não estejamos vendo Deus agir, Ele está agindo. O texto que eu falei anterior do nome escrito em Apocalipse 20:15, ele diz, se o nome de alguém não se encontrar no livro da vida, é porque foi lançado no lago de fogo. Tem um livro que tem um nomezinho. Quem aceita Jesus, quem se converte, quem nasce de novo, então o seu nome é escrito no livro da vida. Não é só no hall de membro de uma igreja. Não, mas é no livro da vida. E no dia do arrebatamento da igreja, se o seu nome estiver lá, você será arrebatado, será salvo, e terá um novo nome, e terá uma nova roupa, e terá um novo lar, porque Jesus disse que Ele foi preparar um lugar para onde nós podemos viver eternamente. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Vocês podem dar glória a Deus por isso, viu? Porque eu fico assim impactado quando eu fico pensando e meditando nestas coisas. Queridos, então, mesmo que nós não estejamos vendo Deus, mas Ele está por trás de todos os acontecimentos. Guarda isso no teu coração. Deus está por trás
de todos os acontecimentos. Nada acontece sem que Deus conheça. Isso é um fato. Esta é a verdade. Ninguém faz nada. Nem a morte, nem demônios, nem nada pode fazer sem que Deus conheça. Deus está por trás, Ele sabe de todas as coisas. E sabe por que permite. Amém? A segunda coisa é, a crise deve ser vista como oportunidade para o crescimento. A pastora falou essa semana, numa das suas mensagens, o que vai acontecer quando tudo isso passar. E quando tudo isso passar, o que eu tirei de proveito nisso? O que serviu? Para que serviu? A crise também ela é proveitosa, é uma oportunidade para nós crescermos e amadurecermos. Eu tenho já 61 anos, nunca tinha visto uma coisa dessa semelhança. Nunca passei por uma crise dessa. Mas eu tenho tirado lições maravilhosas. Eu tenho certeza que quando no futuro, se eu ainda estiver com vida e surgir outras crises dessa, eu já estou mais preparado para passar também por aquelas crises. Porque em meio às crises nós temos a oportunidade de crescer, queridos. Temos a oportunidade de crescer. É isso. Eu quero que alguém ache aí Tiago, no capítulo 1, versículo 18, e também o versículo 2, para você entender isso. Amado, para o crente, as provações é a indicação de que Deus está querendo nos aperfeiçoar. Não vamos ficar discutindo sobre governo, a nossa obrigação é orar, não vamos discutir sobre partido, não vamos discutir para ver quem está certo ou quem está errado. Não, o propósito de Deus é nos aprimorar, aleluia. É que as nossas vestes estejam brancas, quando Jesus voltar, as nossas vestes estejam brancas, as nossas lâmpadas estejam acesas, estejamos com azeite na nossa lâmpada. Aí sim, é para isso que também a crise serve. É uma oportunidade para nós crescermos espiritualmente. É no momento de crise que Deus nos dá a oportunidade para o crescimento. Amém? A Bíblia diz aqui, o Tiago 2,18, mas se alguém dirá, diz aqui o texto, mas alguém dirá, onde está a tua fé? Eu gostaria o versículo 2. O versículo 2 de Tiago, por favor, me ajude. Muito bem. O terceiro ponto é a fidelidade de Deus está acima de qualquer coisa. Essa semana eu já ministrei um pouco sobre isso, já falei um pouco. Que Deus, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3 e diante, que há uma herança guardada, uma herança que não murcha, que não mancha, que jamais será destruída. Eu falei disto. É isso? Agora, queridos, lembra bem, Deus, Ele está acima de tudo. A fidelidade de Deus está acima de tudo, porque todas as nossas atitudes devem considerar a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus. Então, quando nós entendemos que a vontade de Deus, a soberania de Deus está acima de tudo que está acontecendo, a gente vai ter mais fé, a gente vai ter mais confiança, a gente vai ficar mais firme. Nós não vamos ficar preocupados, mas pelo contrário, nós vamos ficar confiantes, porque Deus está cuidando de nós. Amém? O texto de Tiago 1:2 diz assim: meus irmãos, considere o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Algumas versões chamam tribulações e outras chamam de aflições. Olha o que Tiago diz: considerai motivo de grande alegria. Parece loucura. Pastor, o senhor está pregando o quê? Parece loucura, quer dizer que o mundo está desabando e os crentes devem estar alegres? Sim, sabe por quê? Porque a perspectiva do crente não é só aqui. A nossa perspectiva é o encontro com o Senhor. E ele diz: considerai motivo de grande alegria o estardes
passando por grandes ou diversas provações, tribulações ou aflições, de acordo com a versão que você esteja lendo. Então, a terceira coisa é que a fidelidade de Deus está acima de qualquer coisa. A quarta coisa é para deixar mais seguro ainda, é que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo, uma folha, que Deus não tome conhecimento. Então, isso é que nós devemos nos apegar. Quando eu já falei também outra fala no outro culto, eu vou repetir essa frase. Quando a gente liga a televisão, nós temos informações. Quando nós ligamos a televisão, nós temos as informações. E lá tem as informações positivas, que é bem pequenininha, são poucas, pouquíssimas. E a maioria são informações negativas. Agora, quando nós pegamos a Bíblia, a palavra de Deus, nós temos a revelação de Deus. Então, entre as informações dos homens, que às vezes até distorcem as verdades, porque eu tenho analisado, eu tenho ouvido algumas declarações ao vivo do governo, as entrevistas dos ministros, eu tenho ouvido lá eles dizerem, explicarem e responderem as perguntas dos repórteres. Quando aquelas televisões, aqueles repórteres vão transmitir nos seus jornais, sabe o que acontece? Eles distorcem. Então eles querem dar uma informação, mas não é verdadeira, eles distorcem a verdade. Assim mesmo como a própria Bíblia, tem gente que distorcem as verdades das Escrituras Sagradas. Mas quando eu pego e examino a Bíblia Sagrada, as Escrituras, aí eu vou ter a revelação de Deus. Porque é o próprio Espírito Santo que nos ajuda. É o Espírito Santo que nos lembra a verdade, é o Espírito Santo que nos consola, é o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que nos auxilia, é o Espírito Santo que intercede por nós. Então, eu prefiro ficar com a revelação da palavra de Deus. Por isso eu convido o irmão, a você que está comigo agora, querido, desliga a televisão desses noticiários, a não ser que não sejam oficiais. Quer ver? Procura as notícias oficiais. Mas não vai atrás das informações. Mas busca a palavra de Deus, porque ela é a revelação. E aí você vai entender o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Amados, a quinta coisa é que nós temos um Deus. Há um Deus nos céus. Esta foi a palavra que mais me chamou a atenção. É a mensagem contra aqueles que vivem como se Deus não existisse. Tem pessoas que vivem como se Deus não existisse. Infelizmente, tem pessoas em nosso meio que parece que esqueceu que Deus existe. Amados, nós não podemos jamais chegar a esse ponto. Mas há pessoas que vivem como se Deus não existisse. Mas a Bíblia diz que há um Deus. E não há nenhum outro Deus como o nosso Deus. Poderoso. Que tem tudo sob o seu controle. Deus existe. Eu até recomendo para quem nunca assistiu, assistir o filme, né, que tem Não Há Deus, acho que o título é esse, não me lembro, mas procure na internet, tem outro, Creia em Deus, tem muitos filmes bons que você pode assistir nesse período também, que vai lhe ajudar. A sexta coisa é, não se pode mudar aquilo que estabeleceu. Eu estava, meio-dia, quando eu estava transmitindo com o pastor Reginaldo, eu estava também falando sobre isso. Amados, o que Deus estabeleceu para acontecer, vai acontecer. Por isso que quando nós vamos orar, o apóstolo João, lá no capítulo 5, versículo 14 e versículo 15 e 16, ele diz que quando nós orarmos, devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Porque o que Deus estabeleceu que vai acontecer, a nossa oração não vai mudar. Então nós temos que orar segundo a vontade de Deus.
Porque se orarmos segundo a vontade de Deus, sabemos que Ele nos ouve e que já recebemos, né? Já alcançamos, o verbo é no passado, já alcançamos aquilo que lhe pedimos. Que coisa maravilhosa! Então, eu quero lhe dizer, querido, isso não é determinismo, mas é a soberania de Deus. Podemos confiar em seus planos, porque eles são, amados, frutos do seu caráter. Então, o que Deus determinou vai acontecer. Nós temos que orar pelo país, nós temos que orar pelos governos, nós temos que orar no tempo de crise, nós temos que jejuar. Sim, mas se Deus determinar que vai acontecer uma coisa, vai acontecer. Ele é santo, Ele é justo, Ele é amoroso, mas uma coisa eu tenho certeza, tudo o que Ele faz, planeja, revela o seu caráter. E isso não vai mudar. Amém? A sétima coisa que eu aprendi ao ler tudo isto é diante de ordens opressivas, não se pode devotar obediência cega. Vou lhe explicar isso aqui. Sabe, quando a gente lê o livro de Daniel, nós deparamos com várias circunstâncias dessa natureza. Nós encontramos quando houve o decreto para que ninguém orasse e clamasse a outros deuses. O que foi que Daniel fez? Daniel foi lá para o seu canto, vamos dizer assim, para o seu apartamento, abriu as janelas de frente para Jerusalém e começou a orar. Olha, o rei decretou que não podia orar. Daniel foi para a casa dele. Daniel não foi para o templo, foi para a casa dele. Mas ele abriu as janelas e começou a orar. Alguém foi lá e viu que Daniel estava orando e disse: olha, o rei, o Daniel é teu subordinado e tu decretastes, mas ele está desobedecendo. E tu disse que quem desobedecesse ia ser punido. O que aconteceu? Amados, nós só não devemos obedecer aquilo que vai contra a vontade de Deus. Por exemplo, nenhum governo agora proibiu que a igreja orasse. Não há nenhum decreto dizendo que a igreja não ore, que a igreja não pregue, que a igreja não manifeste a glória de Deus. Não há. Apenas há um decreto dizendo que as pessoas não se reúnam em lugar de agrupamento, onde muita gente, porque isso pode aumentar, contagiar as pessoas. Então nós estamos obedecendo uma norma, questão de saúde. Não atinge a nossa fé. Isso não está atingindo a minha fé. Porque eu não estou indo para o templo, é uma perseguição. Não é uma perseguição. Isso também o governo não decretou. Ele disse que a gente não pode se reunir num lugar onde tenha muita gente. Eu vi hoje aqui na nossa cidade, o nosso prefeito decretou que os bancos podem abrir, mas não pode aglomerar pessoas, não pode ir muita gente, tem que manter o distanciamento, as farmácias e tudo mais. Então as pessoas têm que respeitar isso. É uma questão de saúde. Mas eles não proibiram dos crentes orarem. Eles estão dizendo assim, quem orar vai morrer. Se eu ver qualquer crente pregar, vai ser apedrejado, fuzilado. Não, o nosso país é um país livre para nós pregarmos o Evangelho. Embora nós tenhamos países chamados a janela 10/40, onde se é proibido pregar o Evangelho. Se a polícia de lá pega pessoas orando e clamando a Deus, eles podem ser mortos, são presos. Aí sim, isso é perseguição. Então, querido, nós temos que entender essas coisas. Isto por isso que nós não podemos uma obediência cega. Por quê? Porque isto é dito a propósito da ordem que o rei exigiu, a adoração. Outra coisa é quando os 3 jovens, lá no livro de Daniel, foi decretado que todo mundo tinha que se ajoelhar e se dobrar diante da estátua. Aquele jovem disse: peraí, rei, a gente pode obedecer que você mande subir um monte, a gente pode obedecer isso, pode obedecer aquilo. Eles guardavam todas as leis da sua época, do governo lá. Mas na hora que o rei tocou naquilo que era essencial, que era a sua fé, diz assim: se dobre diante dessa estátua, e disse: aí não. Você pode colocar a gente na fornalha, a gente vai lá morrer. Se Deus quiser tirar a gente, tira. Se quiser livrar, livra. Mas nós não vamos aceder a isso. Isso é a prova da fé.
E até que eu saiba, nós não estamos passando por isso agora. E por isso nós não podemos ter uma fé cega, mas sim uma fé coerente, uma fé verdadeira em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A outra coisa, outra coisa que me chama a atenção, que é mais importante obedecer a Deus do que manter os privilégios. Nós precisa que se diga mais alguma coisa do que isso. O apóstolo Paulo em Gálatas, ele diz que importa obedecer a Deus do que os homens, porque se nós agradarmos aos homens, jamais vamos agradar a Deus. Então, cada um deve obedecer ao Senhor, independente, não vamos deixar de obedecer a Deus por causa de privilégio. Aqueles homens, o rei ofereceu, vou dar uma oportunidade para vocês. Se vocês se dobrarem ao toque da trombeta, vocês não vão ser lançados na fornalha. Mais uma chance, segunda chance. Eles disseram, não, nós não queremos. Os irmãos estão entendendo isso? Quando nós entendemos a vontade de Deus, que Deus está no controle, que Ele é soberano, que tudo acontece pelo mandato dEle, que Ele é fiel, então a gente não se dobra quando algum rei, quem quer que seja, queira impedir a nossa adoração a Deus. Amados, devemos seguir o exemplo de Daniel em manter fiel ao longo dos anos. Daniel foi fiel durante toda a sua vida. Ele foi fiel ao Senhor. Esta é uma mensagem para nós pensarmos em não desistirmos. Meu aflição e meu angústia, às vezes antes esse momento difícil que estamos passando, tinha irmãos que reclamavam por pouca coisa. Reclamava daquilo outro. Às vezes assim, irmão, isso não é motivo de reclamar. Em meio a tudo isso, devemos manter firme a nossa confiança no Senhor. Nada pode fazer com que deixemos de ter comunhão com Deus, e Ele nos dirigirá, e a Ele devemos nos dirigir em oração. Nada pode nos afastar de Deus, da nossa comunhão com Deus. É isso que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 8. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Outra coisa é que o diabo, ele pode usar uma estrutura política para dar aspecto de legalidade à sua situação. Mas nós não precisamos falar nada sobre isso. Quando é assim, olha que o rei disse. O rei fez um decreto. Pronto, parecia que juridicamente, politicamente estava correto. Mas aqueles servos de Deus que estavam no cativeiro da Babilônia, eles sabiam que aquele decreto era apenas para impedir que eles tivessem comunhão com Deus. E eles simplesmente não deram crédito àquilo que foi feito. Eles mantiveram a sua posição diante de Deus. Amém? A outra coisa, amado, o mal pode ter progresso, mas é só aparente. E Deus então vai e pronuncia a sua derrota final. Todo mal, ele não dura para sempre. Nem o mal vai durar para sempre. Logo vem o livramento da parte de Deus. A Bíblia diz lá em Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios. Que nenhuma provação nós não vamos passar, nenhuma provação que não possamos suportar. Porque com a provação também vem o livramento de Deus. Que coisa maravilhosa. Nós devemos então, diante de tudo isso, ter uma aguda percepção dos acontecimentos mundiais à luz da palavra de Deus. É isso que eu quero lhes chamar a atenção agora. Tudo isso que está acontecendo, nós temos que ter uma concepção à luz da palavra de Deus. Nós olhamos para o mundo todo e olhamos para a palavra de Deus. Você está vendo os governos que eram tão poderosos? Não é que eles perderam o poder, mas eles estão na mesma situação de todo mundo, sem saber o que fazer. Eles viram que só bastou Deus permitir
e deixar que um simples vírus, um vírus tão pequeno, viesse abalar as estruturas mundiais. Os poderes foram abalados com o vírus. Mexeu com a economia mundial. Mexeu com todo mundo. Aí nós vemos a grandeza de Deus. Deus usa as coisas pequenininhas para confundir as grandes. Que coisa maravilhosa. Então, nós temos que olhar para a palavra de Deus, olhar para o mundo com a concepção e uma percepção daquilo que a palavra de Deus tem dito para nós. Amém? E a história se desenrola para o seu final. Nós temos que entender que isso vai acontecendo. Gradativamente está acontecendo e vão acontecer outras coisas, porque nós estamos caminhando para o final. Será que a Bíblia tem algo a falar sobre isso? Será que a Bíblia já falou? Alguns profetas já falaram sobre isso? Sim. Sim. A resposta é simplesmente sim. A Bíblia está se cumprindo. Glória a Deus! Não há nenhuma coisa nova. A Bíblia já previu. Nos finais de tempos, fome. Lembra daquela fome naquele tempo na África, no mundo? Aí todo mundo... Ei! Aí depois veio as catástrofes, tsunami, terremotos, não sei o quê. Todo mundo... Ei! Depois vem aquele 11 de setembro. Agora pronto. Agora, depois veio a doença da vaca louca, depois veio gripe, depois veio dengue, chikungunya e tantas outras coisas. Agora é o coronavírus. Qual será o próximo? Eu estou dizendo, já tem um próximo. Não. Mas o desenrolar da história vai acontecer. E a igreja, eu e você, devemos estar preparados e fazer como escreveu o apóstolo Tiago. Alegrai-vos, tende por motivo de grande alegria o passardes por grandes provações, aflições ou tribulações. Queridos, a outra coisa é que todos comparecerão diante de Deus para darem conta de si mesmo. Isso aqui é onde a coisa é maravilhosa. Todos nós, lá em Apocalipse está dito, todos, grandes e pequenos, estarão diante do trono de Deus para serem julgados, cada um individualmente, cada um vai dar conta de si mesmo. E aí vem aquela coisa, os que estiverem escritos, com seus nomes escritos no livro da vida, esses vão estar no trono do Senhor. Esses vão estar julgando aqueles que não obedeceram o Evangelho. Que maravilha, querido! Venha para esse lado, venha para o lado daqueles que estarão com o Senhor para julgar aqueles que não obedeceram o Evangelho de Cristo. Mas cada um, não importa quem seja ele, grande ou pequeno, aí Deus não vai olhar se era um mendigo ou se era um presidente de um país aí, uma potência mundial. Todos vão estar diante do Senhor para serem julgados. E por fim, a última coisa que eu quero para nós concluirmos. Há dois destinos para o homem. Isso aqui eu quero ser enfático. Eu quero ser objetivo nesse ponto. Há dois destinos para o homem. A vida eterna para os que creem, para os que se nasceram de novo, para os que se converteram ao Senhor. A vida eterna. Porque foi com este propósito que Jesus Cristo morreu. Nós estamos próximos à chamada Semana Santa. Eu vou dar algumas palavras, ministrar alguns temas sobre isso posteriormente. E há também o castigo eterno para aqueles que se rebelaram contra Deus. Então há dois grupos distintos. Sabe, tem aqueles que hoje blasfemam de Deus,
tem aqueles que fazem chacotas com o nome de Deus, tem aqueles que blasfemam do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, faz paródia, faz o que quiser. Sabe, Deus nem está se importando, não. Você pensa que Deus não sabe, mas o destino dele já está escrito. O fim dele já está escrito. Com a ressalva. Se eles se arrependerem dos seus pecados, eles podem ser salvos. Vamos pensar aqui, Paulo era perseguidor dos cristãos. Paulo mandou matar alguns cristãos. Paulo criticava, perseguia, fazia de tudo. O que aconteceu com Paulo? Se converteu. O que aconteceu com ele? Se tornou o maior pregador. E através dele, quantas igrejas foram abertas? Então nós temos que ter essa visão de que aquele que fez o vídeo, fez a comédia, fez o filme, fez a paródia, foi para a praça, foi para a avenida e blasfemou do nome de Deus, amanhã ele pode ser o nosso irmão. Jesus pode tocar, derrubar ele do cavalo, como fez com Saulo, e ele se converter ao Senhor. Então, a gente sabe, nós temos que entender que Deus está no controle de tudo. Aquilo que a gente olha com numa perspectiva humana, nós temos que olhar com o olhar de Deus. Ele pode mudar a história. Deus pode usar um perseguidor para depois transformar nele um grande pregador. Deus pode usar um blasfemador de hoje e se transformar nele numa grande testemunha para a glória de Deus no futuro. Quantos nós conhecemos que no passado eram ateus, eram incrédulos, blasfemavam, jogavam pedra em igreja, ameaçavam matar pastor e hoje são servos do Senhor? Então nós entendemos isso. Deus, nós temos dois grupos de pessoas, mas essas pessoas que estão no outro lado, elas podem se converter e vir para este lado. Eu quero só concluir lendo João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Eu quero apenas ler esse versículo aqui para que fique bem claro esse ponto final aqui desta minha mensagem. Ele diz assim, olha, versículo 18. O 17, para você, o contexto anterior, diz assim, porque Deus enviou seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Veja bem, o propósito de Deus, quando enviou Jesus, não foi para condenar ao mundo. Por quê? Porque o mundo já está condenado. Vamos terminar de ler. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para que o mundo fosse salvo por Jesus. Então, por que Jesus veio para salvar? Porque as pessoas estão condenadas. Porque as pessoas estão separadas de Deus, diz Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando nós lemos Romanos capítulo 6, versículo 23, ele diz que Deus enviou seu Filho, né, para salvar. Então nós temos aqui, Deus não quer que nenhuma condenação. Romanos 8, ele diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz claramente, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Voltando ao texto que eu estava lendo, ele diz, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não creu no unigênito Filho de Deus. O verbo é presente, ele diz, quem não creu, quem crê, ele diz, voltando, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, por que Jesus veio salvar? Porque a humanidade está condenada. Agora, a humanidade está separada de Deus por causa do pecado. E Jesus veio para salvar. Então, por isso que aqui no final eu disse, existem dois grupos de pessoas. Os salvos e os não salvos. Os perdidos e os achados. Os que estão no caminho estreito e os que estão no caminho largo. Os que entram pela porta estreita e os que estão entrando pela porta larga. Os que estão nas trevas e os que saíram das trevas para a luz, como diz o apóstolo Pedro. Que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz.
E é este o convite que eu faço para você nesta noite. Não fique nas trevas, não fique na condenação, mas venha para Jesus. Ele lhe ama e ele quer salvar você. Afinal, quando eu leio a Bíblia, Tito, Timóteo, está lá escrito que o propósito de Deus é que o homem seja salvo. Então, o homem é salvo do seu pecado e só Jesus pode perdoar os seus pecados. Então, tudo isso é para a glória de Deus. Quero orar com você agora. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade. Quero abençoar todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem, ou que ouviram, ou que ouvirão no futuro, porque elas poderão ouvir no futuro esta mensagem. Mas eu quero, Deus, que o Teu Espírito Santo mova o coração de cada um dos que ouvirem, dos que estão ouvindo, dos que ouvirão no futuro, para que possam crer no Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Queridos, obrigado. Um abração para todos vocês. Foi muito bom. Deus abençoe a todos vocês. Ore por mim, ore pela pastora Betsilane, ore pelas nossas igrejas, ali em Panelinha, ali em Novo São Caetano, em Salvador, em Águas Claras, Pirajá, Vitória do Espírito Santo, as nossas igrejas espalhadas por todo o Brasil, e não só nossos irmãos, mas a toda a humanidade. Ore pelas pessoas que não têm Jesus. Ore por elas, para que elas possam se arrepender dos seus pecados e se converta ao Senhor Jesus. Deus abençoe. E amanhã teremos mais outra. Avisarei amanhã qual será o horário. Amém? Deus abençoe. Irmã Marinalva, um abraço para a senhora, a irmã Liliana, um abraço para o irmão Odovaldo, a irmã Alane, a diaconisa Manuela, um abraço para todos vocês. Obrigado a dona Mara, ao Ângel, a sua família e a todos aqueles que estiveram conosco até agora. Deus, shalom, shalom e shalom.